Rádio Paraná Oficial. E hoje tem o nosso quadro Mulheres da Fé, aqui no Empreendendo com Elas, um espaço para nos fortalecermos na palavra, compartilharmos vivências e lembrarmos que empreender também é um ato de fé. E hoje estou muito feliz em receber uma mulher maravilhosa, sensível, que carrega uma unção linda, minha amiga Monique, que sempre está aqui comigo no quadro. Bom dia, Monique. Bom dia, Jô, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí com esse quadro que vem abençoando não só a minha vida, mas acredito que a vida de todas as nossas mulheres empreendedoras que assistem o programa. E hoje com uma convidada muito especial, né, Jô? Sim. Essa mulher incrível também, maravilhosa, com uma trajetória de vida incrível. Presente essa mulher incrível, minha influenciadora. Evelyn Cordeiro, uma amiga que o Senhor me apresentou lá no grupo das amigas dele, nos conectamos, né? E seja bem-vinda, Evelyn, que você possa ser usada por Deus para trazer a mensagem que Ele colocou no seu coração. Bom dia, Evelyn. Amém, bom dia. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, quero dizer que é uma honra estar aqui, estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Evelyn, tenho 39 anos, eu sou cristã, congrego na Igreja Assembleia de Deus, ali em Colombo. Quero deixar um abraço para os meus pastores, pastor presidente Isaías Pinheiro, é o meu pastor Everaldo, com a pastora Daiane. Eu sou casada há 10 anos, junto com meu marido nós temos uma pizzaria ali em Colombo, e eu sou mãe de 3 meninas, tenho 3 filhas, 2 são do coração, e uma é minha filha biológica de 7 anos. Eu estou na Amigas dele faz 2 anos, faço parte ali da equipe de organização, e para mim foi um divisor de águas conhecer esse grupo das amigas. Elas me ajudam muito a destravar no meu ministério, na questão da timidez, a questão da insegurança. Então, ali estão uma sempre levantando as outras, é uma bênção. A gente fala aqui, né, Jô, já trouxemos as meninas, né, a Evelyn. Acho que a Evelyn agora, do grupo da organização, ela era a Evelyn, só que faltava vir. E é um grupo transformador, né? É um grupo que nos fortalece, que nos posiciona, que nos encoraja. Então, só gratidão, né? Só gratidão. E as meninas estão entrando aqui, ó. Beijo para Fer, para Monique Cordeiro, Jennifer Prestes. Bom dia, meninas. Obrigada pelo carinho sempre com vocês aqui no quadro. É uma alegria. E fica aí a nossa, caso queira fazer alguma perguntinha. Nós também estamos ao vivo no YouTube, na Rádio TV aqui também. Então, estamos aí. Qualquer coisa que vocês queiram contar, fiquem à vontade, tá bom? E siga-nos aí até meio-dia, então, com essas mulheres incríveis. Isso aí. Amém. Vamos apresentar essa mulher, né? Não só ficar no nome? A Evelyn, quando a gente, né, quando recebemos essa oportunidade, né, Jô, de estar aqui com você, foi uma inspiração, assim, para todas nós, né? E mulheres da Bíblia e cada uma, né, procurando ali para iniciar, né, qual a gente se conecta. Quando a Evelyn falou para mim, quero falar sobre Maria, mãe de Jesus, e ontem a gente conversando e ela me mostrando ali, né, como que Maria se conecta com ela nos dias de hoje, é incrível. Então, assim, vamos deixar a Evelyn começar ali apresentando Maria na Bíblia, né, onde a gente encontra a história dela. A mãe de Jesus, todas conhecem, né? Sim. Todas nós sabemos, mas vamos se aprofundar um pouco mais e entender o chamado dela, né? Sim. Ser mãe do Filho de Deus. Grande responsabilidade. É isso aí, né? Como você já se apresentou, agora fica à vontade, Evelyn. Amém, obrigada. Eu escolhi falar sobre Maria, mãe de Jesus, porque nós temos muito o que aprender sobre ela. Ela foi uma mulher maravilhosa, uma serva de Deus, e ela foi a mulher que gerou o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos muito o que aprender com ela. Eu me apaixonei pela história dela quando eu comecei a estudar mais profundo. E Maria, ela era uma mulher comum. Ela morava numa cidade chamada Nazaré e ela era virgem. E ela estava noiva de um homem chamado José. Foi quando
anjo Gabriel chegou até ela e ele falou assim, vou ler aqui na Bíblia, está escrito assim, o anjo aproximando-se dela, ele disse, alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele reinará para sempre, o seu reino jamais terá fim. Quando Maria recebeu a visita do anjo, ela ficou perturbada em seu coração. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo, o que o anjo estava dizendo para ela. Dizendo que ela ia ter um filho, ela era virgem, ela estava noiva. Ela ficou sem entender, então ela teve um diálogo com o Gabriel ali naquele momento. Ela falou assim, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Também Isabel, sua prima, terá um filho na velhice, aquela que já é considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Quando o anjo falou isso para ela, ela entendeu que estava acontecendo ali algo muito grande, um milagre, porque Isabel, sua prima, ela já era avançada em idade, ela era idosa e ela estava grávida. Era um outro milagre acontecendo, 2 milagres juntos ali. Então, quando ela ouviu isso, e ela ouviu do anjo que para Deus nada é impossível, ela falou, eu sou a serva do Senhor, que aconteça em mim conforme a tua palavra. Então, a partir daquele momento, Maria aceitou esse chamado. Ela aceitou a missão de ser a mãe de Jesus. E a gente já trazendo, né, para a questão da obediência e da fé que ela teve, né? Então, quando o anjo apareceu para ela, ela acreditou, ela teve fé, ela creu, né? Ela respondeu, sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a sua palavra. Ou seja, ela conhecia Deus, ela conhecia a palavra de Deus. Então, em nenhum momento ela duvidou, ou poderia até ter tido um medo ali, mas ela teve fé. Fé e obediência de dizer, né, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Então, que nós, né, também sejamos essas mulheres que, às vezes, a gente vai receber uma palavra em uma direção e a gente, o medo, a dúvida, mas se a gente acredita em Deus, se a gente tem fé, então que a gente, né, diga, Senhor, que faça comigo conforme a tua vontade. E depois que Maria recebeu, né, esse chamado e que ela aceitou, ela foi visitar Isabel, que era sua prima, que estava grávida também, né? E mostra toda essa busca dela, né? De viver esse chamado e de compartilhar com Isabel, né? Sim. A história de Maria e Isabel juntas se conecta muito comigo, porque eu tenho uma história com relação a elas, quando eu soube que a minha filha estava grávida. Na verdade, as duas estão grávidas, as duas mais velhas estão grávidas. E então, eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Quando a minha filha ficou grávida, ela e o namorado dela até então, né, hoje eles são casados, ficaram pensando como que eles iriam me contar, porque ela é adolescente, ela tem só 16 anos. E eu fui viajar de caravana para Criciúma, numa igreja bem famosa que tem lá, bem conhecida, e lá tinha uma dinâmica na van dessa caravana que cada uma levava uma carta. E em um determinado momento ia pegar uma carta que não fosse a sua. Então eu ali viajando e o Davi, né, meu genro, me mandou a mensagem falando que precisava falar comigo. E ele contou que a Amanda estava grávida. E eu ali naquela hora, ela é adolescente, então eu fiquei, nossa, eu ali sozinha, né, com várias mulheres, mas sozinha assim, ninguém da minha família comigo, né? Então eu ali fiquei com raiva naquele momento e eu fiquei pensando ali a minha forma de vingança contra o Davi. Eu pensei assim, eu não vou deixar ela casar, porque ela tem 16 anos, ela vai ficar comigo. E sabe assim, eu planejando ali minha vingança quando passaram a caixinha com as cartas. Quando eu peguei a carta estava falando de gestação. E a carta falava de Isabel e Maria, que Isabel cuidou de Maria
enquanto Maria estava grávida. E a carta dizia assim: hoje você pode não entender essa gestação, mas quando essa gestação terminar, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu tive o direcionamento de Deus naquele momento de que era para eu aceitar a gravidez da minha filha e que eu seria Isabel na vida dela. Então, por isso que eu amo a história das duas. Eu aceitei a gravidez da Amanda e Deus me deu esse direcionamento. Hoje, as duas estão grávidas, né? Então, eu acompanho elas no pré-natal. Eu estou sempre ali com elas. Eu estou sempre ali junto com a Amanda, indo para a maternidade quando precisa. Vou estar cuidando dela quando ela ganhar o bebê, que ela já está de 9 meses. E então, Maria, quando ela visitou Isabel, quando ela soube que Isabel estava grávida, e Maria também, né? Maria visitou Isabel. Então, eu vou ler aqui a passagem das duas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Só de Isabel ver Maria, o bebê dela já agitou-se dentro do ventre dela. Então, muitas pessoas falam assim, né, que o bebê da barriga não sente, né, porque está no ventre. Mas os bebês sentem, sim. Sim. Então, você pensa que o bebê de Isabel se agitou e Maria estava ali só com um embriãozinho. A Maria estava recém-grávida e Isabel já estava grávida de 6 meses. Então, só de ver, ela já se encheu do Espírito e o bebê mexeu dentro do seu ventre. E Isabel disse: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho do seu ventre. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, ali elas viveram aquele propósito juntas. E Maria ficou com Isabel durante 3 meses. É linda essa passagem, né? Muito. Então, não só ali da conexão dos bebês, né, ali, mas essa cumplicidade da amizade, né? Sim, De Maria ir até Isabel. Isabel cuidou de Maria. Então, Maria era virgem. Maria, ela acreditava, ela confiou. Sim. Mas ela deve ter ficado confusa, né? Como que tudo isso está acontecendo? Como que eu devo agir? E ela ia até a casa de Isabel e receber esse carinho, né? E quando a gente engravida, né? A gente tem tantas dúvidas e tantos medos. Muitas. E como é importante a gente ter pessoas, né? Que nos acolhem, que andam com a gente, que estendem a mão. Então, a gente vê nessa história não só o milagre de Jesus vir ao mundo, né? Mas essas conexões que o Senhor vai fazendo ali, da amizade, da maternidade, do bebê, de mostrar isso, né? Que o bebê sente desde o ventre da mãe, né? Quando era João Batista que estava no ventre de Isabel. Uhum. Ele sentiu, ele sabia que era Jesus que estava vindo ao mundo. É muito profundo. E a história da Evelyn, quando ela trouxe para a gente, foi lá no encontro das amigas, esse testemunho. E foi muito forte, porque, como ela disse ali, né, quando ela recebeu a notícia da gravidez, ela como mãe, né, sentiu raiva, não era o que ela sonhou para Amanda, né, não era aquilo que ela estava planejando. E, ao mesmo tempo, ali, o Senhor já trouxe uma palavra de conforto para ela. Porque às vezes, a gente engravida, a gente não sabe o que será que vai acontecer, mas Deus sabe o propósito daquele bebê que está vindo. Sim, né, sempre. E que lindo, né? Esse cuidado que você está tendo. E realmente você começa... Porque daí você tem esse acolhimento já com as suas filhas, para que outras mulheres também precisem desse teu acolhimento. Eu vejo que o que aconteceu é que mães, quando têm as filhas que acabam engravidando muito jovens, as mães precisam até muito mais de acolhimento do que a própria a menina que está ali. Sim, né? Porque a mãe fica muito muito cobrada. A mãe é a responsável. A mãe é que... Como é que eu deixei isso acontecer? Sim. Ou por que eu não levei e não fiz isso? Então, o que aconteceu com você, pode ter certeza, Evelyn, que como você sabe muito mais aí da palavra, nada é em vão. Então, talvez essa aí a sua maneira hoje de você também acolher as mães.
Exatamente. Sim. E falando, né, sobre quando nós engravidamos, né, e que o Senhor tem um propósito, né, para cada um de nós. Sim. Então, até aquela mãe que, como você tem, né, você luta, né, pela causa das mães atípicas, né? Sim. Aí recebe um diagnóstico, né, de um filho. Às vezes até no ventre já é possível hoje, né, saber se vai ter uma síndrome. E aí aquela mãe se desespera. Isso. E a gente fica com essa palavra, né, de Maria, que foi mãe, que acreditou que estava se cumprindo ali um propósito. Que tinha algo ali. Então, que a gente não venha a focar nas coisas ruins, no medo, na insegurança, mas que a gente venha buscar em Deus qual que é o propósito disso, o que o Senhor tem, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós e nada acontece por acaso, nada é em vão. E a gente tem que, então, se fortalecer, né? Exatamente isso. Porque não é só falarmos também, como a gente diz aqui, do empreendedorismo, não é só também precisamos falar da saúde da mulher, que é muito importante, os direitos da mulher hoje perante a justiça, mas nós também temos que trazer esse momento de fé, né? Nós, mulheres, também. E quando a gente conseguiu trazer esse quadro, e Deus sabe de todos os momentos, e nos colocou muito próxima, eu e Monique, e lançamos o quadro Mulheres da Fé, trazendo justamente aquelas que estão um pouco, Evelyn, lá atrás, que são as mulheres da Bíblia, né? Hoje a gente se fala muito em influenciadora, a gente se fala muito em uma boa psicóloga, uma boa psiquiatra, mas e aonde estão as nossas mulheres que começou tudo por nós? Elas começaram, elas abriram para nós aí todo esse mundo, como a Eva, como Maria. Então, trazermos as nossas grandes mulheres da Bíblia. Né? Essas, sim, são grandes influenciadoras que, naquela época, elas já empreendiam, naquela época, elas já sofriam a dor de não poder ser mãe. Sim. E ali só tinham algo, elas só tinham realmente a fé. A palavra. Deus, né? Elas só podiam acreditar na palavra. É isso mesmo. Por isso que hoje a palavra, gente, se a gente souber, ela move montanhas, se você colocá-las com muito amor, com muito respeito e principalmente em prática para o bem, não tem como as coisas não acontecer para você, mulher. Mulheres que buscam em Deus força. Agir como sempre, né? Está aqui, Stephanie também, obrigada, menina, já mandei aqui um beijo, olha aqui, ó, estamos aqui com a mulherada, aqui, ó. Estamos aqui se virando um pouquinho com o nosso maneiro, agora está assim, né? Antes tinha um jeito, depois a Monique vai aprender como que faz, e aí ela... A gente vai melhorando, vai... Melhorando não, vai aprender vai colocando como é que fica ali. Mas é isso mesmo, é como você falou. Maria, quando ela diz ali, né, pro anjo, né, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, ali mostra que ela conhecia a palavra. E é através da palavra que nós devemos nos mover, sempre. Isso. Assim como Maria, né? E aí, Evelyn? Continuando ali. Então, continuando, pegando o gancho que você falou sobre as mulheres da Bíblia... Então, a gente tem que ir muito para aprender com as mulheres da Bíblia. Sim. Todas elas não estão ali por acaso, todas elas têm a sua história e se você se aprofundar em cada uma delas, tem algo a nos ensinar. Então, não são só os homens heróis da fé da Bíblia, existem as mulheres. E Maria, ela é digna de ser honrada, porque ela foi uma mulher que ela cumpriu o chamado dela, a maternidade dela, com muita excelência. Então, ela é digna de ser honrada. E, continuando a história dela, vamos falar um pouquinho sobre José, que é o marido dela, que era o noivo dela, porque ela teve o primeiro desafio, que foi contar para José que ela estava grávida. A Bíblia não fala como que ela contou, mas deve ter sido muito difícil. Você imagine Maria, uma jovenzinha grávida, que não era casada, era virgem. Como que ela ia chegar para José, o seu noivo, e falar, José... Então, o anjo Gabriel apareceu para mim e eu estou grávida. Ele não iria acreditar. E eu penso que ele não acreditou.
porque a Bíblia diz que ele era um homem honesto e ele amava Maria. Tanto ele amava que ele tentou em seu coração, tipo assim, cancelar esse noivado em segredo, para que as pessoas não soubessem. Porque se as pessoas soubessem que Maria estava grávida, ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta. Porque naquele tempo as mulheres elas eram apedrejadas e mortas quando acontecia um adultério. Então ele planejou separar dela em segredo. Foi quando o anjo Gabriel apareceu para ele em sonho. E ele falou: não tenha medo, José, porque o bebê que Maria espera é do Espírito Santo. E ele será chamado Jesus. Então, a partir desse momento, começou também um chamado na vida de José, porque foram os dois juntos. Ele foi o pai de Jesus na terra, mas assim, digamos, o pai de Jesus é Deus, então ele foi o padrasto de Jesus. Ele criou Jesus, assim como Maria, juntos, né? Criaram Jesus. Então, foi muito linda a história deles, né? E não foi fácil, porque por muitas vezes eles tiveram que mudar de cidade para defender para Jesus. Quando Jesus... Então, quando se aproximou, né, o nascimento de Jesus, eles tiveram que se mudar, né? Porque estavam atrás, né? Queriam matar o bebê. Então, imagine, né? Maria ali, mãe, grávida, com seu esposo, né? Saindo talvez em cima de um burrinho, uma mochila no deserto, andando em direção, esperando o direcionamento de Deus, né, para onde eles deveriam ir. Então, a gente, como mãe, a gente se conecta muito, porque o amor de uma mãe, né, todas as dificuldades que a gente sente na gravidez, Maria sentiu e passou por tudo isso. Mesmo ela sendo a mãe do Salvador. Então, a gente vê que, às vezes, a gente se coloca nesse lugar, né, achando que a gente não consegue, que só a gente está sofrendo, mas não é assim. E Deus está com a gente, assim como Jesus estava dentro do ventre dela, Deus acompanhava e direcionava. Também é assim na nossa vida, na nossa maternidade. Deus está com a gente o tempo todo, nos direcionando, mostrando o caminho, assim como mostrou para Maria, que deu à luz, né, numa manjedoura lá, num lugar simples, humilde, né? Aí já falamos também da humildade de Maria, a humildade de Jesus, porque ele era o rei, ele poderia ter nascido no melhor lugar, no palácio, mas ele escolheu. E por que será que ele escolheu, né? Por que escolheu Maria para ser sua mãe? Pela humildade, pela obediência, pela graça. Não tinha nada em Maria que não exista em nós, né? Maria era uma mulher, uma comum da região, mas ela recebeu, né, o favor, a graça, quando o anjo diz: salve a agraciada. Ou seja, o Senhor te escolheu. Assim como escolheu Maria, escolheu a Jo, escolheu a Evelyn, escolheu a Fernanda, me escolheu para estarmos aqui. Então, a gente tem que se fortalecer, né? Aceitar, sermos obedientes. Sim. Opa, o telefone tocando, gente. Desculpa. Então, é isso, né, Evelyn? Então, aí Maria chegou, deu à luz. E aí começou, né? Como toda maternidade, nasce o bebê. E Jesus era um bebê, chorou. Sim. Tinha que trocar a fralda. Acho que não era fralda na época. Um pano ali, né? E Maria cuidou do seu filho, né? Você imagina, né? Que lindo, né? Que privilégio para Maria, né? Ter gerado o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E Maria teve uma história única na Terra, porque ninguém gerou pelo Espírito Santo, foi somente ela. Né? Foi um milagre muito grande. A história de Maria é única. E, enfim, agora vamos falar sobre quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, Maria e José levaram Jesus ao templo, para apresentar Jesus ao templo. E lá havia um homem chamado Simeão. Simeão, ele era um homem temente a Deus e ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus havia feito uma promessa para Simeão, que ele não iria partir dessa terra enquanto ele não visse o Salvador com seus próprios olhos. Quando Maria e José entraram com Jesus no templo, Simeão reconheceu em Jesus o Salvador naquele mesmo instante. Então, ele olhou para Jesus e ele reconheceu o Salvador, ele se alegrou no seu espírito e ele
pegou Jesus no colo, imagina que ele levantou, né, Jesus, ele adorou o Senhor, Jesus ali naquele momento. Porque ele já tinha recebido uma profecia de que ele veria o Salvador. Então, ele sempre estava ali no templo e ele tinha essa profecia e ele já era avançado de idade, né? Sim. Mas ele tinha essa profecia sobre a vida dele de que ele veria, ele chegaria a conhecer quem seria o Salvador. Então, quando Maria chegou com Jesus, o espírito dele confirmou, é ele. Então, ele saudou, lindo, né, a vida de Jesus Cristo, porque ele sabia que era ele o escolhido, né? Era ele o Filho de Deus. E ele falou assim, né? Ele falou assim, agora eu posso morrer, agora eu já posso partir, porque os meus olhos já viram o Salvador. Só que ele falou uma palavra para Maria nesse momento. Uma palavra que Maria ficou muito pensativa. Ela guardou no seu coração essa palavra. Nesse momento, ela não entendeu. Ele falou assim, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ela não entendeu nesse momento, mas ele estava querendo dizer sobre a dor que Maria iria sentir quando Jesus fosse para a cruz. E imagine, né, você ouvir. E a palavra diz que Maria guardava tudo isso no seu coração. Então, como mãe, ela devia se questionar, né? Por que, Senhor? Por quê? Mas ela não murmurava, ela não reclamava. Ela guardava no seu coração e confiava no que Deus, né, estava fazendo. E a gente, como mãe, né? Quantas vezes a gente não sente, que nem a Evelyn comentou comigo ontem, nosso filho, às vezes, uma febre, a gente já fica super preocupada, meu Deus. Isso. E então, a gente vê que, assim como Maria, o chamado como mãe, né? Porque ele é constante, a gente sente, né? Essa espada que atravessa a nossa alma, a gente sente ela com intensidades diferentes, obviamente, né? Mas quando o filho adoece, quando algo, né, quando uma coisa mais profunda acontece, e o que nos faz nos manter de pé é confiar em Deus, assim como Maria. Isso. A gente guarda no coração, a gente ora ao Senhor, pede que Ele nos fortaleça, porque se tem um chamado que é desafiador, é a maternidade. Muito. Né? Muito. E a gente consegue ver na Maria, né, toda a trajetória dela, esse desafio. Sim, a maternidade de Maria foi desafiadora mesmo, mas ela cumpriu o seu chamado. Então, passando esse tempo de Maria, a Bíblia não fala muita coisa da infância de Jesus. Então, a gente pode entender que eles tiveram uma vida normal, né? Maria, José, Jesus, seus irmãos, porque Maria teve outros filhos. Então, eles tiveram... Do lar. Ela ficou cuidando do lar, exatamente, vivendo a maternidade dela, a vida dela como esposa, vivendo a vida dela. E Maria, com José, eles iam todos os anos para Jerusalém, na Páscoa, para adorar o Senhor na festa da Páscoa, todos os anos. Então, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram, então eles iam em muita gente, eles iam, eu acredito que numa caravana, com os parentes, eles iam em muita gente. E naquela época não era de carro, né? Talvez ia a pé, com cavalo. Com cavalos, né? Então, eles adoraram ao Senhor e quando chegou a hora de ir embora, Maria pensou que Jesus estava vindo junto com algum parente. Porque vamos imaginar que talvez era uma caravana bem grande. Né? Porque existia um único templo, então todas as cidades ao redor iam adorar nesse templo. Então, imagina-se que era um movimento de gente, né? Sim. Uma multidão mesmo. E Maria, achando que Jesus estava ali no meio, caminhou com seu marido e Jesus ficou. E voltou embora. E ela chegou na cidade, cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando ela percebeu, ela e José perceberam que Jesus não estava, Maria ficou desesperada. Jesus já tinha 12 anos quando isso aconteceu, né? Ele tinha ela 12 ficou anos. aflita, José e Maria ficaram aflitos. Eu penso no desespero, né? Apesar de que ela estava, que era Jesus, né? Então não precisava se desesperar, né? Mas ela ficou desesperada, ela era mãe. Meu Deus, eu esqueci meu filho, cadê meu filho, né? Começou a procurar Jesus pela cidade. E procurando, fazendo aquele movimento todo, eles procurando Jesus pela cidade. Ela encontrou Jesus 3 dias depois.
Você pensa, né? 3 dias depois. Olha o desespero de Maria, né? E ela encontrou Jesus no templo. Então, Jesus, ele não estava perdido, ele estava o tempo inteiro no templo, junto com os grandes, ele estava ali com os sacerdotes, ele estava ali conversando. Inclusive, os sacerdotes ficavam admirados com a sabedoria de Jesus. Ali já... Acho que ali, nessa passagem, a gente já consegue ver como ele era, né? Que os sacerdotes da época, os conhecedores da lei, da palavra, da Torá, né? Que é o Antigo Testamento, e ver Jesus, um menino de 12 anos, e adivinham, ele fala, ele tem sabedoria, esse menino ele é diferente. E essa aflição, né, de Maria, como eu falei ali, né, como a gente, como mãe, não tem como não se identificar, né? Nossos filhos, os conflitos deles, a gente erra muitas vezes. Será que Maria não se culpou ali? Meu Deus, eu esqueci meu filho, como isso? Eu acredito que ela se culpou. Eu acredito que ela ficou, assim, em desespero total ali. E eu me culpo, às vezes, na criação dos meus filhos. Às vezes a gente corrige ali, passa um pouco do limite. Aí depois fala, ai, Senhor, acho que falei muito, poderia ter falado menos, peguei muito pesado. É um conflito, a gente tem isso. Acho que até a Jo, que os filhos já são mais casados, né? Ainda tem isso, Jo? Muito, muito, muito. Mesmo depois que casa? Mesmo depois que casa, daí você tem que ter um certo domínio para falar, né? Não pode ser tão... você entra mais como uma mãe conselhadora. Então, você tem que aconselhar, mas de uma forma que não pode demonstrar que você está impondo. E também você tem que entender que ele já é um homem com todas as suas obrigações, tem ali a sua noiva, e que você tem que respeitá-los de todo ali a maneira como hoje eles vivem, né? Sim. É claro que falando muito, aconselhando muito, né? Mas não impondo, porque tudo que se impõe, nada se faz. Então, essa questão de trazer isso para hoje, para os filhos que já são adultos, também continua aí uma dificuldade para todas nós mães, né? Sim, como sim. A sua filha, eu também fui mãe muito jovem, eu engravidei com 15 anos. E quando você trouxe toda essa fala, você viu que eu estou até um pouco quieta, justamente porque eu vivi esses dois mundos, né? Eu vejo que eu fiquei muito feliz e ver você falando que acompanha. Já a minha mãe, ela ficou tão sentida que ela não conseguiu fazer esse acompanhamento comigo. Então, eu tive uma gravidez, claro, com todo o suporte, mas uma gravidez mais sozinha, né? Indo às consultas sozinha. E é uma dificuldade muito grande para nós, meninas, quando engravidamos muito jovens, porque hoje ainda elas são mais cobradas ainda do que quando eu acabei engravidando. E quando eu engravidei foi em 90 e meu filho nasceu em 94. Então, o que acontece? Ele vai fazer 31 anos agora, dia 27 de junho. Então, foi uma certa dificuldade, porque não se tinha tantas maneiras de se cuidar dali para não engravidar. Hoje já se existe. Então, a primeira pergunta é o porquê que não levou na consulta, né? Por que não usou? E assim... daí vem as cobranças, e as pessoas, infelizmente, elas nos cobram mais do que nos apoiam. E deveriam ser ao contrário, apoie e menos cobrança. Porque somente quem sabe é Maria e é Deus. Então... A dificuldade, né? É bem isso, assim. Maria é uma jovem e esse chamado, né? Então, a Maria, ela entende essa maternidade, sim, né? Sim. Como a gente passa por isso. E realmente, quando a Evelyn contou o testemunho dela, assim, foi muito impactante, foi muito lindo. Porque eu também engravidei, não foi tão... Eu tinha 18 anos. Minha mãe esteve comigo, sim, mas eu falo por mim, assim, porque os nossos sonhos, também tudo muda em nós. Sim. Né? Assim como para Evelyn,
não foi? Mas para Amanda, com certeza também. Sim. Então, quando ela recebeu esse direcionamento, né, de acolher, de ser amiga, Exatamente. de ser Isabel na vida, dela, foi assim, falei, nossa, é exatamente sobre isso. Então, para que aquela mãe que hoje acaba às vezes, né, descobrindo que vai ser vó, e todas jovens, tanto a filha quanto a mãe, tá aqui. Uma mulher incrível, que contou um testemunho mais incrível, para que outras mães se vejam como você, fazendo esse acolhimento, esse amor, transmitindo, sim, agora esse amor a esse bebê que já está sentindo que ele é amado, né? Que ele vai vir com muita saúde, que ele vai vir com muito carinho, num lar muito bem estruturado, um lar que quer eles. E aí, sim. E o resto, gente, Deus permite tudo. Deus sabe de todas as coisas. E para elas vai ser lindo ser mães jovens. Hoje eu tenho 47 anos com um filho de 31. E a filha também tem 27. Todos bem estruturados. Filho toca a empresa da família. A filha já se formou advogada. Então, você veja que eu também voltei à ativa aqui com o programa. Também faço alguns cursos. Voltei a estudar. Então, você veja que nada atrasou na minha vida. Não. Só bênçãos. É só bênção. É só bênçãos. A gente precisa mudar esse olhar. Exatamente isso. Às vezes a gente acha que é o fim. Não, não é o fim. É um tempo. É um tempo. Permita-se cuidar desse bebê com muito amor. E no tempo fala assim, agora tudo vai se encaixar. Tudo. E é o que eu digo sempre. Deus sabe de todas as coisas, né? Não se cai uma folha se não Deus que permita. E é sobre isso. Então, a gente também tem que entender esse lado das mães. Sim. E para você, Evelyn, dentro de um projeto tão lindo da igreja, como também das amigas deles, você será aquela mulher da fé que acolhe mães que recebem ali, né, um diagnóstico, e não só de uma gravidez, mas muitas vezes de uma doença, muitas vezes de um problema com o esposo. A gente tem a questão da menopausa hoje, que a gente também tem que entender, respeitar e ajudar essas mulheres. Falarmos também desse processo que não é nada fácil, né? E ajudar as nossas mulheres jovens também a começar a ver que logo passará por esse processo. E que bom, porque eu digo que se estou passando pelo processo é porque estou viva. Eu quero continuar aí até que Deus nos permita. Amém. Então, é isto mesmo, sabe? É trazer mulheres reais dentro do quê? Dentro de um empreendedorismo, dentro do teu trabalho, dentro do que você faz, é trazer a fé para nós. Porque hoje a gente se vê, Evelyn, e Monique, muito perdida com relação a tudo ser muito imediato, né? Então, você vê que tudo é muito rápido, internet, e é ótimo isso, precisamos dessa tecnologia a nosso favor, mas estamos esquecendo quem somos, com mais amor, com mais atenção, com mais fé, com menos cobrança. Com mais olhar, né? Com mais olhar. Esse olhar que Isabel teve em cuidar da Maria. Esse olhar que Maria teve em buscar Isabel ali uma proteção. Nós precisamos ser mulheres que apoiam, que acolhem, que tenham uma palavra de encorajamento, de incentivo, que sejam amigas de verdade. Exatamente, né? Isso. Com verdade, com direcionamento. Aquela mulher que hoje também acaba recebendo, sim, o diagnóstico que o filho tem algum tipo de probleminha, de deficiência, que vai ter que ter um longo processo e ela se vê perdida. Nesse meio tempo, infelizmente, muitos homens acabam as deixando. Hoje é 97% das mulheres que estão aí solo. Então, são muitas mulheres. A gente está falando de um número muito alto, né, que se ficam sozinhas. Então, você veja que a gente precisa do quê?
apoiar essas mulheres também na fé, trazendo esse olhar para elas, dizer, você não está sozinha, estamos aqui, o que você está precisando. Então, eu acho que a cada dia, a cada ano, é isso que nós temos que nos fortalecer como mulheres, uma apoiando, direcionando a outra. E, claro, eu sempre dou uma pitadinha aqui também, que é uma palavra que, se você não tem algo, guarde para você. Não fale o que você não entende e respeite o processo de cada uma. Então, falarmos, sim, desde que seja uma coisa construtiva. Não venha desconstruir e cuide com as palavras. Exatamente. É verdade. Então, é isso. E continue aqui, gente, por favor. Então, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, Jesus estava lá no templo, né? E Maria procurando ele. Então, 3 dias depois, eles encontraram Jesus no templo, conversando com os grandes ali, né? Com os mestres. E Maria falou para Jesus assim, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então, aqui está confirmando, né? Que realmente ela ficou muito aflita procurando Jesus. E Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Tipo, ele estava dizendo que ele estava ali no templo, na casa do pai dele. Mas eles não compreenderam o que Jesus dizia ali. Naquele momento, eles ficaram meio sem entender, né? Então, Jesus foi com eles para Nazaré e ele lhes era obediente. Então, Jesus, ele era um filho obediente. Aqui está escrito que ele obedecia ao pai e à mãe. Que lindo, né? Saber Muito. Essa parte da infância de Jesus, né? Muito lindo. Essa humanidade de Jesus, Sim. né? A gente, Jesus era como a gente. Jesus era Sim. carne. Ele sentia como a gente sentia. E ele viveu aqui pelos princípios da sua palavra. Então, né, quando a palavra diz sobre a obediência, dos filhos ser obedientes aos pais, Jesus cumpriu. Ele viveu isto. Né? Sim. E daí, continuando, né, fala assim, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então, mais uma vez, frisando que Maria guardava no seu coração todas as palavras que Jesus falava, as palavras que davam para ela, né, os direcionamentos. Sim. Maria guardava, né, e ficava pensando, refletindo, porque ela não entendia o que iria acontecer lá na frente. Ela sabia que Jesus era o Salvador, Sim. mas ela não sabia o que ia acontecer com Jesus. A Bíblia não fala que se ela sabia o que ia acontecer. Tinha as profecias, né? Mas para aquela época, eles estavam ali, era tudo novo acontecendo, né? Então, Maria, ela não tinha a clareza do que realmente seria. Sim. E também aquela coisa, uma coisa é a gente saber, uma coisa é viver, né? Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Uma coisa é isso você aí. saber e daqui a pouco você tá ali vivendo e sentindo Isso. tudo que ela viveu e sentiu, né? Sim. E aí, depois da... Você até falou que tinha... Você fala da Lorena... Sim. Essa parte da aflição. Com essa questão de Maria, né, estar aflita ali por um deslize. Não foi um erro, ela achou que Jesus estava junto, né? Então, aquele deslize ali de esquecer, entre aspas, né, Jesus no templo. Então, eu queria falar aqui sobre os desafios da maternidade, porque a gente também comete muitos erros na nossa... como mãe, na nossa maternidade. Sim. A gente, às vezes, grita, a gente não tem paciência, a gente erra muito com os nossos filhos também. Eu não estou dizendo de espancar, né? Mas, assim, pequenos erros a gente comete. Sim. E são coisas que a gente se culpa depois. A gente, às vezes, não consegue... Quando eu brigo com a Lorena, às vezes ela dorme... Eu tenho vontade de acordar ela para pedir desculpa, sabe? Qual mãe nunca passou por isso? De brigar com o filho, daí o filho dorme chorando, aí depois a gente fica lá na cama, eu acho que eu não precisava ter feito tanto. Exatamente. Podia ter pegado mais leve. Porque dormindo, né, são uns anjinhos dormindo. Então, a gente comete muitos erros na maternidade. Eu cometi muitos erros, principalmente com a Amanda e a Fernanda, que são as mais velhas, né? Porque quando eu casei com o meu marido, elas eram crianças. Então, eu tinha 30 anos, mas eu era uma mulher que não tinha filhos, então eu não sabia o que me esperava.
Era muito lindo eu falar, eu vou criar elas como filha. É muito lindo falar, mas assim, viver, eu aprendi e elas aprenderam também. Então, foi uma aprendendo com a outra, então eu cometi muitos erros. E depois que a maturidade vem, porque a maturidade chega, tanto para a gente, quanto para elas, conforme elas vão crescendo, Isso. a maturidade chega para elas também. Sim. Então, por muitas vezes eu cheguei para a Fernanda, por exemplo, para a Amanda, eu chegava assim, até chorei uma vez pedindo perdão para a Fernanda. Eu falei, Fernanda, você lembra daquele dia? Ela lembra. Eu falei, me perdoa por isso. Aí eu chorei e eu falei, se fosse hoje em dia, seria tudo diferente. Mas a gente precisa, às vezes, passar por aqueles erros para a gente aprender. É isso. Meu Deus. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente... não tem como a gente não nasce sabendo, é vivendo o processo, é vivendo ali. Mas o que nos diferencia é reconhecer e saber a hora, sim, de pedir perdão. Sim. Não ter o orgulho, né? De se despir do orgulho, da soberba e de se achar que sabe tudo. A gente não sabe tudo, a gente está aprendendo. Então, reconhecer os nossos erros como os pais, né? É muito importante. E assim como os nossos filhos, porque eles vão vendo em nós. Sim. Porque quando a gente, eu sei, eu sou tudo, é assim mesmo, o que a gente está criando? Eles vão replicar isso depois, né? Exatamente. Então, quando a gente pede perdão para eles vão entender, nossa, então, eu posso errar e eu tenho a chance, então, de voltar e ser perdoado e seguir. Porque Deus nos perdoa, né? Sim. Diariamente, quando Jesus veio e morreu na cruz por nós. Ele levou sobre ele, né? Sim. Todo o nosso pecado, todo o jugo, todo o sofrimento. Então, se ele fez isso por nós e nos perdoa todas as vezes que a gente cai, por que nós não podemos pedir perdão para aquelas pessoas que a gente acaba, às vezes, ferindo? E muitas vezes dentro da nossa casa, né? O marido, os filhos. Sim. Exatamente isso, gente. Estou esperando aqui o nosso diretor vir fazer o nosso pequeno intervalo. E gente, a gente vai fazer... Meninas, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos, tá?